Bom dia, galera do sexto ano. Coisa boa estar com vocês mais uma semana e, obviamente, muito feliz aí com o assunto que nós estamos iniciando, né, desde a aula passada, que é sobre a arte egípcia. Então, coloque aí seu livro na página 108, aperte os cintos e vamos fazer essa viagem a uma civilização antiga e muito rica em história e em arte, né? Vamos lá? Começar a leitura, tá bom? Quando você ouve falar em Egito Antigo, o que vem à sua mente? Faraós, pirâmides, estátua com partes de corpo de animais, embarcações ao longo de um grande rio? Todos esses elementos revelam o imaginário construído sobre a civilização egípcia, que permanece vivo e muito forte até os dias de hoje. Em virtude da importância que essa civilização teve para a história, ao longo de seus aproximadamente 3.000 anos de existência, ela contribuiu muito para o desenvolvimento de áreas como a matemática, a astronomia, a arquitetura, a agricultura e a arte, que será o nosso objeto de estudo nesta unidade. Aqui nós temos uma imagem aí do Egito, né? Na verdade é da capital do Egito, Cairo, nos dias atuais, né? Então, para vocês verem que essa história perdura aí há 3.000 anos, né? Cheia de mistério, cheia de encanto ainda, né? E como diz aqui no parágrafo anterior, apesar dessas pessoas que viveram no Antigo Egito não terem, né, o acesso à informação que nós temos hoje, muito devemos a eles, né, nos avanços aí matemáticos, da agricultura, da arte, entre outros aí, porque mesmo eles não sendo informatizados como somos hoje, eles deixaram um legado aí de cultura inimaginável para a época. Eles foram muito além do que eles tinham em mãos naquela época, né? Vamos lá embaixo da imagem. A arte criada pelos egípcios foi muito, pelos egípcios foi muito diversificada e influenciou civilizações posteriores, como a grega. Nessa unidade estudaremos a arte egípcia e entenderemos como ela estava totalmente ligada ao funcionamento e às crenças dessa civilização. Nós vamos ver que uma coisa está interligada à outra, sabe? A arte, a religião, o sistema deles político, tudo está tudo muito interligado. Vamos agora no subtítulo: Arte, religião e governos interligados. Na civilização egípcia havia um rigoroso controle político e religioso. De que forma podemos relacionar essas duas instâncias de poder com a arte produzida no Antigo Egito? Não há como falarmos sobre arte egípcia sem pensarmos nas formas de controle político e religioso que prevaleciam nessa civilização. Para os egípcios, que eram politeístas, então você já sabe que politeístas quer dizer o quê? Aquelas pessoas que acreditam mais que um deus, eles possuem vários deuses, né? O sol, chamado de Ra, era sagrado e considerado uma de suas principais divindades. Eles também acreditavam que existia uma vida após a morte do corpo físico, ou seja, que depois de morrerem as pessoas experimentariam a eternidade, um pós-vida. E isso, as pessoas, inclusive essa imagem que abriu a nossa aula de hoje é do Tutankhamon, é um faraó egípcio, né, obviamente, que morreu muito jovem e que há muitas lendas sobre ele, e essa a parte, né, que cobre a múmia, toda feita em ouro e tal. Então, eles tinham um ritual para a morte muito mais cuidadoso do que a vivência própria deles, né? Eles tinham todo um cuidado, porque eles acreditavam mesmo que a pessoa usaria os objetos, escravos e tudo mais na outra vida. Então, é bem interessante realmente esse olhar do Egito Antigo para a morte, tá? Vamos agora para a página 109.
Vamos lá. Em razão da força das crenças religiosas e das hierarquias sociais presentes no Egito Antigo, a arte desenvolvida nessa civilização estava totalmente ligada às instâncias religiosas e políticas. Como eu disse, né, e como o livro também está reafirmando, tudo, a política, a religião, eram tudo muito ligado, tá? Tudo que hoje chamamos de arte egípcia tinha uma utilidade. Nesse caso, de manutenção da vida. A imagem do corpo de quem morreu teria que ser guardada da mais fiel possível. Por isso, esse corpo era imortalizado em forma de escultura e pintura, como uma maneira de se conservar sua imagem. Na concepção dos egípcios, tais peças vinculadas a um caráter religioso garantiam a sobrevivência da pessoa após a morte de seu corpo físico. Os artistas egípcios não se preocupavam com padrões de beleza, mas com fidelidade de sua obra à aparência física das pessoas retratadas. Era necessário que os mortos estivessem representados de maneira como eram em vida. Isso é bem particular, isso é bem sério, né, na visão dos egípcios da época, porque era como se a pessoa precisasse se reafirmar após a morte. Então, ela precisava se lembrar de como ela era. Então, por isso esse ritual, né? As produções do Egito Antigo, que hoje chamamos de artísticas, não eram criadas para serem vistas pelos vivos, mas por aqueles que já haviam morrido. Elas eram feitas para decorar os túmulos dos mortos, das pessoas de maior importância social, como os faraós, por exemplo, a fim de que a passagem deles para o pós-vida fosse facilitada por elementos familiares representados. O lugar onde viveriam, os alimentos de que gostavam, esses costumes, entre outros. Seus costumes, entre outros. Por essa razão, a arte egípcia é considerada uma arte tumular, voltada à eternidade. Ei, psiu, pega sua caneta, seu marca-texto e grifa essa última frase que eu li agora da página 109. Por essa razão, a arte egípcia é considerada uma arte tumular, voltada à eternidade. Ou seja, toda a produção artística dos egípcios, tá, eram para o ritual de morte, porque eles acreditavam que as pessoas tinham que levar seus objetos, seus costumes, tudo, né, dentro ali do sarcófago, né, no momento do ritual de morte, eles tinham que colocar tudo ali para que a pessoa pudesse encontrar, facilitar a sua passagem para o outro lado, digamos assim, tá? Então, isso é muito interessante. Tudo que nós hoje vemos como arte egípcia, na época para os egípcios tinha outra finalidade, e todas elas voltadas aí à eternidade, para outra vida, tá? E aí, tem um quadrinho aí verde, bem do lado dessa parte que a tia acabou de ler, de uma indicação de leitura. Esse daqui também eu vou adquirir para mim, porque eu gosto muito dessa arte e eu não conhecia esse título, né? Mas eu me interessei. O nome do livro é Egito Antigo, Contos de Deuses e Faraós, tá? Ele é todo feito em história em quadrinhos e permite que você viaje ali pelo mundo dos egípcios de uma forma bem descontraída e legal, né? Porque quem não gosta de quadrinhos? Então, aí já é uma dica aí de presente de Natal aí que vocês podem solicitar, certo? Aí, olha só, aqui também embaixo dessa frase que vocês grifaram tem um jogo rápido. Porque a arte tumular egípcia não era feita para ser exposta? Converse com seus colegas e com seu professor a respeito desse assunto. Então, vamos lá. Como a gente acabou de ver aqui no livro, né? Essa arte tumular, ela não era feita para ser vista pelos vivos, mas somente por aquelas pessoas que já haviam feito a passagem para a eternidade, ou seja, para o pós-vida. Então, a intenção aí da arte tumular não era para os vivos, não.
mas era para os mortos, entenderam? Certo? Anotem aí no jogo rápido, que essa aí é questão boa de prova, certo? Vamos aí então caminhando ainda para a página 109. Princípios da arte egípcia. Eita, minha gente, como eu gosto disso. A arte egípcia era caracterizada por rígidas regras de proporção e fórmulas fixas, e seus princípios, assim como os religiosos, não podiam ser mudados. Tá aí a grande contribuição deles para a matemática. Fórmulas fixas, eles eram muito criteriosos, regras de proporção, por isso aí que eles facilitaram o caminho aí dos matemáticos, tá bom? Desse modo, os artistas não tinham liberdade para desenvolver estilos próprios. Essa rigidez foi responsável, portanto, pelo fato de a arte não apresentar grandes modificações ao longo dos 3.000 anos de existência da civilização egípcia, tá? Então, eles tinham um controle muito grande disso, era muito sério essa partida para o outro lado da eternidade. Então, o artista, ele não tinha como fugir muito, criar. Ele não tinha essa liberdade de criar, ele tinha que seguir um padrão. Por isso que aí não se teve muitos, digamos assim, muitos avanços aí na arte egípcia, muitas novidades, porque eles tinham que seguir um padrão, tá certo? E embaixo tem uma coisa muito interessante aqui, tá? Hoje nós sabemos que o artesão tem valor. O trabalho artesanal, ele é mais caro que o da fábrica, porque dá trabalho, a gente sabe que são peças personalizadas. Hoje, nós temos essa visão, mas lá no Egito Antigo era diferente, ó. Vamos dar uma lida aqui. Vamos lá. O valor do artesão. Atualmente, chamamos os profissionais do Egito Antigo de artistas. Contudo, vale lembrar que, no tempo em que exerceram seu trabalho, eles não eram denominados assim, pois estavam associados a trabalhos manuais, e na antiguidade o trabalho manual não era visto como algo superior, né? Era visto como algo inferior. Reparem aqui na pirâmide que a tia vai colocar aqui. Então vamos lá, ó. Observe essa pirâmide. Então, lá no cume da pirâmide temos o faraó. Esse aí é o grau de importância, tá? Depois do faraó era a nobreza. Depois da nobreza, os escribas, que eram aqueles que escreviam, né? Depois, os soldados. Aí, depois dos soldados, ia se rebaixando, ó. Os artesãos, os camponeses e os escravos, tá? Então, o artesão, naquela época, ele não era visto como alguém, como uma pessoa de valor, tá? Ele era visto como inferior. Os trabalhos manuais eram vistos por aqueles que faziam, né, como inferiores. Vamos lá, tá? A seguir, veremos, isso eu tô na página 110, tá, gente? A seguir, veremos alguns princípios da arte egípcia. Então, vamos lá. Preferência. Pelo ângulo de maior visibilidade. Lembre-se que tudo era projetado para que a imagem da pessoa fosse o mais fiel possível e o mais nítida possível, o mais real possível para os mortos do outro lado, certo? Em suas representações artísticas, os egípcios combinavam a visão frontal com a de perfil, né? Em outras palavras, podemos dizer que a apresentação de cada parte da imagem, seja de um ser humano, de um deus, de um animal ou de uma paisagem, era feita do ângulo que proporcionava maior visibilidade a quem olha. Portanto, na arte egípcia, o rosto como um todo, os braços, as mãos, as pernas, os pés eram representados de perfil. Já os olhos, as orelhas, o tronco de frente. Então, isso é bem interessante, né? Na escultura, no entanto, esse princípio era um pouco diferente. A peça era pensada para ser vista de um único ângulo de visão, diferentemente do que se produziu na arte grega, como veremos na unidade seguinte.
Essa escolha dava a possibilidade de a escultura ser vista sem a necessidade de ser contornada. Por esse motivo, a escultura egípcia foi chamada erroneamente de bidimensional. Porque ela foi chamada erroneamente, por quê? Porque ela não foi projetada para ser vista de dois lados, e sim em um ângulo único, tá? Então, aqui nós falamos aí nas pinturas, que aí é o ângulo de maior visibilidade, que é o rosto, nariz, os olhos, o tronco de frente, né? E os braços, mãos e pés de perfil, tá certo? E no caso da escultura, era feita somente para que a pessoa pudesse ver de um ângulo único, de um ângulo só, tá? Vamos descer aqui para a geometrização das formas. A maneira como os elementos eram representados graficamente obedecia mais a uma norma geométrica que as formas encontradas na realidade. E aqui nós temos aí a representação de uma arte egípcia antiga, mostrando aí os desenhos, e realmente a gente percebe fielmente aí as figuras geométricas, né? Todo esse cuidado. Diferenciação de cores. Na pintura, a cor da pele dos homens era mais escura que a cor escolhida para representar o tom de pele das mulheres. E eu gostaria de salientar-vos o seguinte: nós vemos nos filmes, nós vemos aí nas séries, que o povo egípcio era um povo claro, né? Da cutis, da pele clara, né? Só que isso é uma mentira. O Egito está dentro do continente africano e existia uma miscigenação muito grande. Então, tudo leva a crer que a cor da pele daquelas pessoas eram morenas a negras. Não existe loirinho dos olhos azuis ali na antiguidade egípcia, não, tá bom? E aí vamos descendo mais um pouquinho aí, nós vamos falar sobre as produções artísticas e arquitetônicas no Egito Antigo. E, minha gente, aí quando a gente entra nessa parte da arquitetura, eu me fico encantada, porque só de pensar naquelas pirâmides, na esfinge, é muita coisa linda, é muita coisa fantástica, que na antiguidade se construiu sem auxílio de maquinário pesado, sem auxílio de nada muito sofisticado, apenas mão de obra escrava, né? Que trabalharam pra caramba, que nem burro velho mesmo, né? Carregando pedra pesada e tudo mais. Mas é por isso que a falta de você não ter os equipamentos que nós temos hoje é que aguçou a criatividade desse povo, porque eles tiveram que criar meios para se construir. Eles tiveram que criar algo porque eles não tinham. Então, a falta nos leva a ser criativos. Isso é interessante, né? Vamos lá. As principais produções artísticas e arquitetônicas egípcias ocorreram ao longo de 2 períodos de sua civilização. O Antigo Império, que vai de 2700 a.C. a 2100 a.C., e o Novo Império, que vai de 1580 a.C. a 1069 a.C., certo? Coloquem aí na página 111. Vamos lá, amados. Página 111. Como vimos anteriormente, por causa das regras rígidas estabelecidas, a arte egípcia permaneceu praticamente a mesma ao longo de 3.000 anos de existência dessa civilização, com exceção do período em que o governo faraó Akhenaton, conforme estudaremos adiante. Assim, podemos dizer que a arte egípcia era uma arte canônica. O que quer dizer isso? Que segue um conjunto de regras chamado de cânone, tá? O Antigo e Novo Império, por sua vez, diferenciavam-se pelos tipos de construções artísticas e arquitetônicas que surgiam em cada um deles. Então, o primeiro item que nós vamos estudar aqui, por hoje,
Então, nós vamos encerrar aqui, tá? Na página 111 hoje, nós vamos falar até o Antigo Império, porque já foram muitas informações, né? Senão a gente acaba misturando um pouco. Então, vamos lá. O Antigo Império. Foi o período em que as pirâmides foram construídas. Então, na minha opinião, o melhor período. A pirâmide mais antiga, denominada Saqqara, foi construída por volta de 2750 a.C., em forma de escada, que se chama escalonada, tá? E originalmente tinha 60 metros de altura, permanecendo sólida até hoje, tá? Então, tem muito engenheiro aí que precisa ter umas aulas aí com esse pessoal do Egito, que tem engenheiro que constrói prédio e cai, né? E esse daqui já tem mais de 3.000 anos e continua em pezinha. Perfeita. Claro que tem as suas percas aí, uma pedrinha que solta dali, apesar que são 3.000 anos no deserto, né? Embaixo de um sol escaldante e de um frio alucinante à noite, então tinha que ter alguma coisinha, né? Mas a estrutura dela é perfeita. Permanecendo sólida até hoje, Saqqara foi a primeira construção arquitetônica de grandes dimensões da história da humanidade, em que a pedra foi utilizada como material. Posteriormente, outras pirâmides foram construídas, já sem as formas escalonadas. Entre elas destacam-se da Necrópole de Gizé, o sítio arqueológico composto das pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Outro símbolo do Antigo Império é a Esfinge, monumento com o corpo de leão e o rosto humano. O rosto da Esfinge é atribuído ao faraó Quefren. Para os egípcios, a Esfinge reunia a força animal e a sabedoria faraônica e era o espírito protetor das 3 pirâmides de Gizé. Entre seus braços há um templo. Minha gente, isso é maravilhoso, não é? Olha essa imagem. Construção de até de 3.000 anos atrás que permanece intacta, perfeita. É óbvio que precisa de uns reparos aqui e ali, porque são 3.000 anos, né, bebê? Então, com licença, precisa mesmo. Mas a estrutura permanece perfeita até os dias de hoje, tá certo? Semana passada, nós fizemos aí um pouquinho a referência à mitologia egípcia, buscamos aí alguns deuses, vocês me mandaram uns desenhos maravilhosos, né? Gostei bastante. E hoje nós vamos fazer algo diferente. Claro, vai envolver aí desenho, criação, óbvio, mas a melhor parte de todas que eu quero que vocês escrevam até a página 111 o que vocês aprenderam da aula de hoje, tá? Que vocês registrem isso de forma escrita no caderno de desenho. Tia Rosângela, eu posso fazer no Word? Pode. Desde que esse Word, né, ele não se perca, que o arquivo não se delete. Eu só não quero resposta direta pelo WhatsApp, digitando no WhatsApp, porque mensagem de WhatsApp é descartável, né, minha gente? A gente sabe que recebe e a gente precisa apagar por conta de memória no telefone. Então, se for para fazer no Word, pode. Mas tem que tomar cuidado aí para depois ter esse material para estudar, né? Então, vocês vão escrever tudo que eu falei, que eu expliquei, tudo que vocês absorveram até a página 111, porque eu também preciso saber o que vocês entenderam, tá? E depois, vocês vão se retratar. Vocês vão fazer a sua arte tumular. Vocês vão imaginar que vocês estão vivendo no Antigo Egito, tá? E que você é um faraó, ou que você é uma rainha, esposa do faraó, tá? E que você contratou esse artesão para fidelizar a sua imagem. E como você gostaria de ser reconhecido do outro lado? Na outra vida, na vida pós-morte. Interessante isso, hein? Lembrando que se for a pintura, você deve seguir os parâmetros da página 110,
tronco, olhos voltados para frente, mãos, pés voltados para a lateral, né? Se for a escultura, tem que ser um ângulo só que dê para te ver de um ângulo só, certo? Eu vou registrar aqui as nossas atividades de hoje. Então, vamos lá. Escreveu o que entendeu, da página 108 a 111, com suas palavras no seu caderno ou no Word, você que sabe, tá? Se desenhar na perspectiva dos egípcios, olha lá, dá uma lida na página 110, que tem todas as características, né? E construir uma história em quadrinhos com deuses egípcios, certo? Essa é a tarefa bônus de hoje, ok? Fiquem com Deus e até daqui a pouco no nosso grupo de estudos. Tchau!